Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pegar lá no final, retomando aquilo que nós vimos sobre revelação natural. Então, lá no final da página 8, revelare, tirar o véu, oculta algo. Então, essas duas classes. Primeiro, a revelação natural, então essa obra da própria criação de Deus, e a revelação sobrenatural que Deus faz livremente de si mesmo, né? As duas são revelação, só que obviamente a revelação sobrenatural sobrepuja a natural em entendimento. Sobre página 9, sobre a revelação sobrenatural, é preciso lembrar que a religião cristã se funda então sobre a revelação sobrenatural histórica. Então isso é algo que nós devemos deixar bem claro e bem frisado, que a característica dessa revelação ela não é interior, no sentido de que houve uma inspiração interior e aí há essa revelação. Não. A revelação acontece através de verdadeiramente fatos em que o ser humano ele pode aí perscrutar e ver que Deus está falando e se comunicando e se doando. A existência da revelação sobrenatural que dá origem ao cristianismo e ao judaísmo. Em primeiro lugar, devemos expor em que consiste o que elementos, então sua necessidade e conveniência. Se deu, de fato, na história humana, primeiro no povo de Israel, cujo cume é Jesus Cristo, né? E aí a Sagrada Escritura é a consignação por escrito dessa obra da revelação. De tudo isso, podemos concluir que a existência da revelação sobrenatural é uma realidade histórica, cognoscível por todos os homens e crível com fé sobrenatural pelos crentes. Tradução: ela é lógica, as características dela, ela é lógica, cognoscível por todos os homens. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é para uma casta escolhida de revelados a ela. Quer dizer, não. A revelação pode ser assumida por qualquer pessoa. Só que aí precisa do ingrediente da fé. Então, a fé faz ler que naquele fato, e aí nós podemos pegar como exemplo fato revelativo, ou da travessia do mar, ou do próprio Jesus Cristo morto e ressuscitado. Nós temos que lembrar que lá na Sagrada Escritura, quando Jesus está subindo ao céu, o evangelista faz questão de colocar: alguns ainda não acreditavam. Então, não quer dizer que você tem o fato revelativo na tua frente que a fé automaticamente vai acreditar naquele fato revelativo. Então, a fé é dom de Deus e possibilita ao ser humano ler num fato que Deus está se revelando ali, né? Na revelação sobrenatural intervém vários elementos. Então, primeiro, Deus se revela livremente porque quer e sem nenhuma necessidade. E o homem que recebe essa revelação. Novamente frisando, essa revelação é esse autodoar-se de Deus, né? Não é algo gnóstico, vamos colocar assim. Não é algo que o ser humano ele tem só como uma revelação de algo misterioso, como é o caso do livro de Enoque, por exemplo, toda aquela apocalíptica, etc. Não. É uma revelação em que Deus livremente intervém na história e o ser humano lê desta forma. Essa intervenção, obviamente, é por fatos, como no caso a travessia, como no caso Jesus Cristo morto e ressuscitado, mas ao mesmo tempo vem a possibilidade do homem que recebe essa revelação, ele crer, ele ver que ali há a ação de Deus. Então, por isso que na 1 Coríntios 15 vai ser dito de forma bem clara como foi feita
essa revelação de Deus às pessoas, porque há um itinerário disso. E por que, por exemplo, não se revelou a pessoas fora? A pessoas fora, não. A salvação, ela se revela plenamente àqueles que creem, tá? Àqueles que creem. Então, na 1 Coríntios 15, vai ficar claro isso, que nós vamos pegar aqui para ler esse itinerário. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei e que recebestes. Então, esse é um processo de dar e receber, que é a própria índole daquilo que nós já falamos que é a tradição e pelo qual sois salvos. Então, a salvação brota verdadeiramente deste anúncio, né? Deixa eu pegar aqui em grego. 1 Coríntios 15. Norizo, tá? Eu fui o evangelho, ou eugalazémen, quer dizer, o que eu anunciei, para labete, quer dizer, que recebeste, e sobre o qual estáis firmes, né? Então, que eu anunciei e que vós tomastes para si, né? Tomastes para si. Transmiti-vos em primeiro lugar. Transmiti-vos em primeiro lugar. Esse é o paradidomi, essa entrega, né? Que é o que caracteriza, é o verbo que caracteriza essa transmissão, essa tradição. Em primeiro lugar, aquilo que recebi, quer dizer, ele recebeu, que também é por tradição. Então, esse processo de dar e receber é o que caracteriza aí a própria tradição, tá? A própria tradição. Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Então, pega a Escritura para iluminar a nossa fé nesse processo revelativo. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. A maioria ainda vive, enquanto outros já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu a mim como um abortivo. Então, reparemos, todo o processo revelativo, ele está imerso num processo de fé, né? Num processo de fé. Porque senão nós nos perderíamos nisso. E mesmo que eu falo, mesmo que Jesus aparecesse, nós ficaríamos naquele caso da ascensão. Nós não acreditaríamos. Então, o homem é um sujeito passivo da revelação. Só o homem é um ser espiritual racional. É capaz de receber a revelação divina, porque para entender o outro, nesse caso Deus, é necessário ter uma certa semelhança com quem se fala. Por isso, Gênesis 1, 26 e 27, foi criado a imagem e semelhança de Deus. Porém, o homem é, ademais, sujeito dinâmico existencial da revelação. Porque por ela, Deus lhes convida a aceitar e a viver de acordo com a mensagem revelada. Deus pede ao homem uma atitude de fé, sem a qual a revelação fica sem produzir seu efeito salvador. Porque não adianta receber a revelação se ela não produz vida. Só um adendo para a gente poder entender o que é isso. Nós somos pessoas de fé, porque só pode fazer teologia quem realmente tem fé e está dentro. A fidesque. Ao mesmo tempo, tem a fé, tem esse aderir ao patrimônio que é a própria fé. A fé desses homens e mulheres durante todos esses anos. Uma pessoa de fé, então, por exemplo, ela está
descendo a serra, num dia chuvoso, numa noite escura, uma chuva torrencial e o pneu fura e isso é de madrugada, não passa carro nenhum e ela tá perdida naquela escuridão, não sabe o que fazer. E aí passa um mecânico para, oferece seus serviços e ajuda aquela pessoa que está com aquele carro quebrado, com aquele processo todo. Se é uma pessoa de fé, ela vai falar, foi Deus que te mandou. Se não é uma pessoa de fé, vai falar o quê? É coincidência. Então, para um ato que é acontecido, existem 1000 explicações para quem não tem fé. Né? Existem 1000 explicações para quem não tem fé. Então, não é o fato em si. Então, é o fato em si aliado a... Não é só o fato em si, é isso que eu quero dizer. Mas aliado ao processo de fé que a pessoa tem. Porque senão há problema nisso. E aí a pessoa interpreta de outra maneira. Vamos nos lembrar que São Paulo, quando se apresentava com Barnabé, os pagãos quiseram criá-los como deuses, né? E aí eles rasgam a veste, aquela coisa toda. Por quê? Porque a pessoa não está formada para isso. Por isso que Jesus passa esses 3 anos com os seus apóstolos para que realmente eles acolhessem a revelação plena de sua morte e ressurreição. E aí no final então da página 9, no item C, então Deus se revela, o homem acolhe, e aí nesse processo há esse conteúdo revelativo. Então Deus, quando ele se dá, então ele oferece esse conteúdo desse processo revelativo. Quando Deus fala ou se manifesta, sempre comunica algo, uma verdade, uma promessa ou uma mensagem. E os conteúdos ou objeto da verdade revelado são duplos. Primeiro, então Deus revela verdades naturais, ou seja, verdades que o ser humano pode conhecer por si mesmo, pela luz natural da razão, que é a revelação natural, e sem a ajuda de Deus. Por exemplo, sua existência, sua sabedoria, sua providência. Então, o homem, Deus quer que usemos a razão para ver essas verdades naturais e ver a coerência que existe, como vai dizer o adágio, né? Apesar do caos, há uma ordem nesse universo. Se a gravidade fosse um pouquinho maior, não existiria ser humano. Se fosse um pouquinho menor, não existiria planeta Terra. Então, tudo é feito sob medida. Então, essa revelação, essas verdades naturais, também tem que fazer parte do nosso processo de crescimento na fé. Aliado a essa verdade natural, Deus revela verdades sobrenaturais que suplantam a razão humana. Verdades sobrenaturais ou mistérios quer dizer verdades que pertencem ao próprio ser e fazer de Deus. E que mesmo depois de revelada, não revela a sua razão íntima de ser. O exemplo primeiro, obviamente, é a própria Santíssima Trindade, quer dizer, então Deus em si, como ele é, e ele revela aquilo que é necessário para que nós cresçamos. Agora, a revelação, por exemplo, sobre a Trindade, ela não possui tudo o que a Trindade é, porque também o ser humano é impossível de assimilar toda a verdade. Uma coisa prática e clara a isso é, por exemplo, se nós começamos a meditar o que seria a eternidade. Para frente até que não seria muito difícil de se entender, porque nós vivemos uma vida, estamos no tempo, temos experiências de eternidade no tempo, e isso vai até para a nossa memória, porque a memória ela vai assumindo os fatos e dentro da memória o tempo já não existe, então nós podemos fazer uma experiência daquilo que seria o eterno para frente. Agora começa para trás. Deus é eterno e ele cria. Então, para nós, na nossa cabeça humana, entender quando, mas como vai falar quando dentro do eterno? Já só a própria
pergunta já não dá, né? Então nós temos que aceitar que há coisas que ultrapassam o nosso modo de pensar, porque nós somos limitados dentro do tempo e dentro do espaço. E Deus respeita esse processo nosso de conhecimento dentro do tempo e dentro do espaço. Então, o que nos foi dado pela revelação é aquilo que é passível de nós podermos entender dentro da nossa limitação de tempo e espaço. A impossibilidade, página 10, ou dificuldade da existência da revelação só pode originar-se em Deus que se revela, no homem que recebe a revelação ou pelos conteúdos da mensagem revelada. Da parte de Deus, não parece que possa haver nenhuma impossibilidade se temos um reto conceito de Deus. Se entendemos que Deus é o ser supremo, onipotente, que faz tudo, que pode fazer tudo, logicamente, concluiremos que também pode revelar-se. Então, dentro da soberana vontade de Deus, não há verdadeiro processo de incoerência em Deus querer se revelar, né? Pois bem, se negamos sua existência, que é o caso do ateísmo, então o ateísmo ele é indiferente à própria existência de Deus. E quando vai num processo de ver a revelação natural, vai ver o universo como sempre eterno na sua existência, ou se começou com o Big Bang, pode ter vários universos paralelos. Então sempre vai ter uma teoria de escape para quem é ateu. Sempre vai ter um argumento para quem é ateu. Sempre. Sempre vai ter alguma justificativa sobre o processo da existência do mundo, né? Se nega a sua cognoscibilidade, que é o agnosticismo. O agnosticismo vai falar o quê? Deus pode existir, mas para o ser humano, na sua limitação, ele não consegue ter esse conhecimento de Deus. É a famosa teoria do relojoeiro, né? Deus como um relojoeiro, ele, vamos dizer, ele programou esse mundo e foi embora, né? E simplesmente largou o mundo a sua própria existência e simplesmente ficou dessa maneira, né? Então, é outro processo, você entender várias pessoas. O agnosticismo, no fim, é um nome bonito para falar ateu, né? A sua relação com o mundo, que é o deísmo, que não há possibilidade de admitir, então, a revelação sobrenatural, né? Então, pode existir Deus, tá? Esse Deus pode ser uma força, por exemplo, que é um Deus totalmente impessoal. Então, linhas do deísmo também vai cair nisto, né? E aí simplesmente eu admito, mas não há essa revelação de Deus. Da parte do homem que recebe a revelação, tampouco aparece nenhuma dificuldade, pois que o homem é capaz de conhecer a verdade, como a revelação é a manifestação das verdades divinas, expressa em forma de conceito humano. O homem pode conhecer e entender. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, então o famoso adágio, ele é capax Dei, né? Ele é capaz de Deus, ele é capaz de realmente essa compreensão do que Deus é. Porque se nós somos essa imagem, então nós somos verdadeiramente centelhas do que Deus é, tá? Por isso a frase famosa de Agostinho: procurei em tantos lugares e estavas em mim. Uma falsa concepção antropológica, um pessimismo luterano que o homem pecador é totalmente cego. Uma autonomia radical do liberalismo leva a rechaçar a possibilidade da revelação sobrenatural por desnecessária ou porque atenta à autonomia ilimitada da razão. Então, essa idolatria da razão, de um pensamento positivista, por exemplo, vai desdenhar da revelação o tempo todo.
E os conteúdos, né? Cabe distinguir entre, então, verdades naturais, nas quais não se encontra nenhuma razão para que não possa ser reafirmada também pela revelação sobrenatural. E as verdades sobrenaturais ou mistérios que apresentam inicialmente certa dificuldade, que vai se expor. Lembrar que há uma harmonia entre verdades naturais e sobrenaturais. Um caso clássico são os milagres. Então não se pode falar que o milagre ele é contra a natureza. O milagre nunca vai contra a natureza. Então o milagre ele é sobrenatural nesse ponto, sobre a natureza, porque ele faz algo que a natureza naquele momento não pode fazer, mas dentro da lógica da própria natureza. Então, quem pede o milagre de uma cura não vai parecer um monstro, por exemplo. Não vai ter um milagre que vai deformar a pessoa, aparecendo 3 pernas, por exemplo. Então, seria ilógico isso. O milagre nunca é ilógico. Ele entra dentro da lógica que a natureza tem. Tá? Então, aí dá para harmonizar. Por isso que para canonização precisa do milagre. Porque a canonização, como esse processo também dogmático, vai mostrar o quê? Deus se revela através daquela pessoa, né? Então, a famosa assinatura de Deus, né? Os mistérios são distintos dos problemas. O problema, uma vez compreendido seu termo, se resolve. Os mistérios não é assim. É uma verdade que apresenta o entendimento humano de tal forma que só pode ser entendido parcial ou progressivamente. Assim, por exemplo, a igreja é um mistério de salvação. E dela podemos dizer que é hierárquica ou que é carismática, nós vamos usando características, né, para a igreja, que é o povo de Deus, que é o reino de Deus em sua fase terrestre, tudo é verdade. Então são dimensões do mistério, como símbolo, é aquilo que é o simbolizante que se revela a mim. E cada uma das verdades não se opõe às outras, senão que as completa e todas juntas. E outras mais a quais cabe aprofundar são o mistério da igreja. Vemos tampouco que escapa a compreensão do entendimento humano o conteúdo desse mistério. Embora a verdade nesse caso se apresenta ao homem de tal forma que nunca é absoluta e completamente abarcável ou cognoscível, tá? Uma parábola, uma metáfora, melhor dizendo, para falar o que é mistério é o mar, né? Na nossa singeleza humana, né? Quer dizer, o mar você toca, você mergulha, você pode ter conhecimento de criaturas que vivem nele, mas no ser humano é impossível abarcar o mar como com a consciência como um todo. Então o mar seria como um mistério. Então nós somos tocados pelo mistério, nós conhecemos algo do mistério, nós conhecemos algo que se revela a nós, que é aquilo que nós estamos vendo. E aqui eu estou falando do mar como aquela pessoa que está em contato. Mas olhando para o horizonte, eu não consigo mais ver o que tem no horizonte. Então, assim se revela os mistérios. Eles nos tocam, somos tocados por eles, porém é impossível abarcar totalmente aquilo que o mistério é. Tá? Em definitiva, a solução da dificuldade de conhecer os mistérios é dada em 2 razões. Primeiro, os mistérios não se conhecem por evidência, senão por testemunho, que é uno nos modos ordinários do conhecimento. Tá? É impossível colocar Deus no tubo de ensaio. Né? Testemunho dado da revelação pelo mesmo Deus, que não se engana nem quer enganar-nos, e não por um simples homem, como no conhecimento humano. Segundo, a revelação dos mistérios se faz não por palavras próprias de Deus, senão com palavras humanas analógicas. Deus fala em linguagem de homem e não com uma linguagem exclusivamente divina, que seria incompreensível. Então, a Dei Verbo vai falar isso daí dessa complacência de Deus, tá? De Deus se abaixar para o ser humano para poder se revelar a ele.
Então, algo aqui se torna compreensível, portanto, nem da parte de Deus nem do homem, nem dos conteúdos há uma autêntica impossibilidade que produz a revelação. Então há uma analogia, como nós vimos lá quando vimos o texto do livro da sabedoria. Quando uma palavra indica ao mesmo tempo coisas ou realidades que são, e ao mesmo tempo desiguais e iguais entre si, por exemplo, comida sadia e homem sadio, a saúde aqui, nesse exemplo, é um termo analógico, não é o mesmo a saúde do homem que dos alimentos, porém, sem ser iguais, se parecem, né? A revelação sobrenatural dada à presente condição do ser humano é moralmente necessária para que as verdades religiosas de ordem natural possam ser conhecidas de todos os homens e com facilidade e com firmeza, sem mescla de erro. É evidente que os racionalistas, ao subvalorizar a razão e ao negar a prioristicamente a ordem sobrenatural, negam então essa revelação. Ou, pelo contrário, os deístas, fideístas, tradicionalistas negam que o ser humano, em seu estado atual, possa conhecer as verdades religiosas naturais, inclusive a existência de Deus. Então, o próprio livro da sabedoria, como nós vimos, mostra que é possível. Então, o ser humano deveria, não é pode, ele deveria, a partir da natureza, intuir, por analogia, o Criador. Tá? Então, a gente fala de São Tomás de Aquino como do motor imóvel, como origem de todos os movimentos, papapá. Então, o próprio autor do livro da sabedoria, muito antes de São Tomás de Aquino, já falava desse Criador e das criaturas, e da revelação de alguém como princípio do processo todo. A linguagem, por analogia, como falar que Deus tem coração, é algo das palavras humanas, mas aí você vai no quê? No símbolo do que coração é. E o que símbolo do coração é? Essa compaixão é o centro da decisão do ser humano em vista de amar. Então, você vai pegar o coração como símbolo e aí, por analogia, você vai falar isso de Deus. Né? Por analogia, você vai falar isso de Deus. E assim, todas as imagens e atributos que se colocam para Deus. A expressão da necessidade moral indica que a revelação das verdades naturais não é de necessidade absoluta, pois não se exclui que alguns homens cheguem por si ao conhecimento das verdades religiosas naturais. Porém, a revelação continua sendo necessária moralmente para uma grande parte da humanidade, que por carecer de talento, tempo e formação, e por achar-se dominada pelos interesses temporais ou por outros motivos, como influências culturais, não chegariam por si mesmo às revelações. Mas algo que fica claro é o que São Paulo vai dizer na 1 Coríntios, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele vai dizer da insensatez da pregação. Né? O que o ser humano não consegue por si, vai falar o quê? Que a insensatez da pregação é que vai atingir isso. Né? E nós precisamos. E o que é a pregação? Qual o conteúdo que a pregação fala? Né? É exatamente aquilo que é a própria palavra de Deus. Então, aqui na 1 Coríntios 1, versículo 21. Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não conheceu a Deus, na sabedoria de Deus. Tradução: o mundo, com essa inteligência toda, que aqui vai falar dos gregos, né?
nesse orgulho todo da filosofia, não conseguiu, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Então, a pregação com esse conteúdo da revelação sobrenatural vem iluminar o que, pela sabedoria humana, tem seus limites. Né? Tem seus limites. Então, a sabedoria sobrenatural, ela, como vai dizer aqui, é absolutamente necessária para conhecer as verdades de ordem sobrenatural. Porque há verdades que a própria natureza, e pela limitação humana, mas principalmente o pecado, não conseguem atingir. Se cremos que o sobrenatural é o que excede, por definição, as forças, que vai além, e a exigência da natureza, essa proposição é evidente por si mesma, e ademais é universal, porque todos os homens necessitam da revelação sobrenatural para conhecer as ditas verdades. E aí a gente pode pensar, mas e aqueles que não recebem essa revelação sobrenatural? Né? Aí aquilo que até o próprio Catecismo da Igreja Católica vai trazer sobre a lei natural. Então, com aquilo que é o natural e com os princípios naturais que o homem tem, por exemplo, eu não quero ser morto, então eu não quero matar o outro. Então é um princípio que está dentro do coração de todo ser humano. Então vai ser julgado pela lei natural. Agora, não se pode falar que, então eu vou para quem está na lei natural e falar, não, a lei natural te basta. E eu não preciso anunciar a verdade da revelação para você. Não. Todo ser humano precisa da revelação sobrenatural. Tá? Todo ser humano necessita deste processo que foi a revelação de Deus na história. Tá? Então paramos por aqui, depois nós vamos aí provar o fato histórico que existiu uma revelação sobrenatural. Né? E aí entramos nesse processo mais sobre a revelação sobrenatural, que é o tema da nossa matéria. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.